começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Bem, nós vamos noticiar um fato e vamos proceder à análise dele, porque é da maior importância para a população de Guarulhos. Não é segredo para ninguém que Guarulhos atravessa grandes dificuldades financeiras, de gestão, e na Câmara Municipal existe uma comissão especial de investigação, uma CI, não é? Constituída por vereadores, que só foi instalada, nós já abordamos esse assunto aqui algumas vezes, né? Por ordem da Justiça. Ao meu lado está o vereador Laércio Santos, que é primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. E essa CEI foi instalada por ordem da Justiça, porque o vereador, professor Jesus, presidente da Câmara, não é, arquivou monocraticamente, sem maiores análises, um pedido de impeachment formulado pelo presidente do Partido Solidariedade, o Maurício Siqueira. Não é? Bem, a comissão está instalada, nós já abordamos isso no programa anterior, e o relatório já foi produzido. Essa comissão foi composta aí pelo presidente, o vereador... O vereador que foi o presidente? Eduardo Soutur. Eduardo Soutur. O relator, o Edmilson Souza, do PT. Souza, né? E eu na condição de vice-presidente. E mais os demais integrantes. Isso. Né? Doutor Laércio, hoje de manhã houve a apreciação do relatório apresentado pelo relator dessa CEI, o vereador Edmilson Souza. Né? O senhor está com o relatório dele aí, né? Perfeitamente, está com o relatório do Edmilson Souza, um relatório de 32 laudas, um relatório bem amplo, com diversos fundamentos jurídicos que ele trouxe. E como nós entendíamos que esse relatório dele iria procurar ocultar parte da verdade dos fatos e obstar ou dificultar o encaminhamento da investigação das denúncias trazidas pelo Partido Solidariedade e outras pessoas, eleitores da cidade, resolvemos apresentar um relatório em paralelo, por entender que nesse momento cabe à comissão direcionar e permitir a investigação dos fatos e não simplesmente dar um parecer contrário pelo arquivamento, como assim o Edmilson o fez. Diante desta situação, o parecer dele acabou sendo rejeitado na reunião de comissão há pouco mais de uma hora, nessa manhã de hoje. E seguidamente aí o nosso relatório teve que ser apreciado e o nosso que vai dar prosseguimento e vai a plenário ainda na data de hoje. Pois é, nós estamos gravando essa edição do TV Cidade, como nós fazemos semanalmente aqui com o nosso convidado, o vereador Dr. Laércio Santos, agora pela manhã, uma hora depois de terminada a reunião da comissão que apreciou o relatório formulado pelo relator, vereador Edmilson Souza, e que foi rejeitado, é isso? Exatamente. Cabe esclarecer, Martinho, que são 19 vereadores que são indicados pelos partidos para compor esta comissão. Na reunião de hoje, nós tivemos a seguinte votação. 9 vereadores votaram contrariamente ao relatório do Edmilson e 8 a favor, do nosso grupo, 8 a favor. Diante disso, o relatório dele foi rejeitado, aí precisa ser votado o segundo relatório, que foi o que nós apresentamos. E nesta segunda votação, o nosso relatório aí teve 8 votos a favor e 7 contrários. Diante disso, o relatório do Edmilson não vai à votação em plenário, o nosso que irá a plenário, onde caberá agora aos 34 vereadores se posicionarem hoje na sessão desta tarde. E se nós obtivermos o número mínimo necessário, que seria os 3/5, equivalente a 20 vereadores, aí a questão torna-se de forma processante, o prefeito se torna réu dentro desta questão, e aí vamos ter oportunidade de esmiuçar, investigar as 3 questões colocadas na denúncia e dar uma resposta à população, que é o que nós queremos, ao contrário do relator que queria arquivar de forma sumária e não permitir a investigação, que é o interesse de toda a cidade. Aliás, estava sendo preparada uma grande pizzaria, não é? Olha só, tem uma manchete aqui da Folha Metropolitana de ontem, ó, base vai livrar a cara de Almeida, ou seja, a base aliada do governo, né, iria mandar para as calendas aí esse pedido de impeachment. Nessa fase,
doutor Laércio, até para a gente esclarecer para o telespectador, é uma fase ainda de admissibilidade, né? Porque o mérito será examinado a partir do momento que o prefeito se tornar réu, é isso? São 3 situações, né, Martinho, para o público entender. A primeira, quando é apresentada a denúncia por qualquer eleitor da cidade, apresentado na Câmara Municipal, cabe ao presidente da Câmara verificar se tem os requisitos mínimos daquela documentação e, assim sendo, encaminhar ao plenário. O professor Jesus assim o fez, depois voltou atrás, a Justiça interviu e mandou prosseguir. Nesta segunda fase, houve a composição dos membros que iriam desta comissão para analisar a propositura e dar o parecer. Este parecer vieram de 2 formas. Primeiro, por parte do Partido dos Trabalhadores junto com a base, na relatoria do Edmilson Souza, e o segundo relatório da oposição. O relatório da oposição foi acolhido, agora iremos para a terceira fase, ainda de admissibilidade, onde voltaremos em plenário e caberá lá no número mínimo de 20 vereadores favoráveis, e em havendo esses 20 vereadores favoráveis, aí torna-se a comissão processante, onde o prefeito passa a ser processado e aí vai instruir, buscar elementos e provas, verificar se procede a denúncia, se realmente tem elementos para aí caracterizar o afastamento definitivo do prefeito e até mesmo por improbidade administrativa. Então nós teremos um período longo desde que nós consigamos hoje, na votação desta tarde, o número mínimo de 20 vereadores em plenário. Bem, essa edição aqui do TV Cidade é uma edição histórica, gente, porque nessa segunda fase, conforme muito bem explicado pelo doutor Laércio, é uma fase em que se examina a pertinência. Então existe um relatório que vai demonstrar se há pertinência ou não no prosseguimento das investigações ou se vai para arquivo, né? O vereador do PT, não é, que era o relator, não é, o relatório dele foi para o arquivamento. O doutor Laércio Sandes, que é advogado, ele apresentou, então, um parecer em separado, né? Um relatório em separado. Aqui está, olha, vou até demonstrar aqui, nós vamos já, daqui a pouquinho, falar sobre o conteúdo dele. E quero mostrar para vocês que ele está... Quero demonstrar para vocês, que ele está subscrito pelo doutor Laércio aqui, olha. Subscrito pelo doutor Laércio Sandes, não é? Aqui. Ele foi produzido dia 5 de maio de 2016, né? Perfeito. Foi produzido e foi hoje pela manhã, foi apreciado pela comissão e foi vitorioso, né? Por esse score aí de 8-7, a gente deve assinalar que houve 2 vereadores que se abstiveram de votar. Exatamente. Né? Que é direito do vereador. O vereador, aliás, tem lá um equipamento eletrônico nas bancadas da Câmara que você pode votar sim, não ou abstenção. Não é isso? Perfeito. Né? Pode votar qualquer propositura, pela aprovação, pela rejeição ou abstenção. E o que houve foram 2 vereadores que se abstiveram, mas a maioria votou pela aprovação do parecer em separado do doutor Laércio Sandes. E no próximo bloco a gente vai esmiuçar no que pode resultar isso. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma,
trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta com TV Cidade e hoje nós estamos examinando uma denúncia que pede a cassação do prefeito Sebastião Almeida por irregularidades, supostas irregularidades, pelo menos, porque isso precisa ser comprovado, claro, não é? Que ele teria praticado no exercício do mandato de prefeito. Agora, eu diria para vocês, e doutor Laércio, convenhamos, a população de Guarulhos, o prefeito não está no seu melhor momento de popularidade. Tem uma pesquisa aqui, olha, uma enquete que a Folha Metropolitana fez, que diz que 88% da população aqui votam a favor da cassação de Almeida, né? A população, a gente tem notícias de que o prefeito tem sido apupado em cerimônias públicas, né? Eu tenho de boas fontes a informação de que tem havido vaias, tem havido protestos. Protestos tem havido com frequência na cidade, mas na presença dele, em cerimônias públicas, em cerimônias também do Fundo Social de Solidariedade. Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, não é? O pessoal reclamando da administração. E olha, tem até um ícone. Eu vou falar da ponte ali da Vilani, né, sobre o Rio Tietê, que era uma pontezinha de madeira, já caindo aos pedaços, passava um único veículo e precisava se fazer um serviço decente. Aí houve uma intervenção tripartite entre as prefeituras de Guarulhos, prefeituras de São Paulo, que são municípios limítrofes, e também o governo do estado, porque é um rio estadual, né? Um rio que corta todo o estado de São Paulo. Bom, a metade da ponte concretada, que foi de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, foi concluída. E a metade da ponte que caberia a Guarulhos não existe. Então tem lá uma ponte pela metade, né? Um verdadeiro absurdo. Isso eu não vou querer comentar os demais, só isso já dá ideia de como essa administração, essa gestão Sebastião Almeida se perdeu. E a função da Câmara Municipal é apurar, né? Apurar, não é nada de pessoal, é apurar os problemas da gestão, que não são poucos. Doutor Laércio, o Partido Solidariedade e pessoas diversas formularam essa denúncia, não é? Qual é a substância dessa denúncia para que o telespectador saiba exatamente o fulcro do porquê estão pedindo a cassação do prefeito Sebastião Almeida? A improbidade administrativa que tanto se fala, ela fundamenta o quê? Quando o prefeito descumpriu algo na nossa legislação de relativa gravidade. A administração do Partido dos Trabalhadores na cidade, desde quando está administrando, nunca aplicou os 25% obrigatório na educação. A Constituição Federal diz que de toda arrecadação e repasse de tributos para o município precisa se investir 25% na educação. Eles nunca atingiram esses 25%. Reiteradamente o Tribunal de Contas do Estado tem apontado isso. Eles justificam o gasto com Civitas, com a Agende e outras entidades que não diz respeito à educação propriamente dita. É um disfarçado gasto para justificar o investimento na educação. Então, um dos argumentos que a denúncia traz é com relação à não aplicação dos 25% na educação. O segundo argumento é de que o prefeito utilizou, todas as secretarias têm um determinado recurso chamado Fundo da Secretaria, Fundo de Trânsito, Fundo do Meio Ambiente, ele utilizou no último mês de dezembro estes recursos para pagar salários. Isso não pode se não tiver uma lei aprovada pela Câmara Municipal. E até o momento não existe lei dessa natureza, então se for procedente essa questão, ele errou. Essa seria a segunda denúncia. A terceira denúncia, que eu reputo também, se ela for verdadeira, de muita gravidade, é onde se fala que houve um repasse no mês de dezembro de 2012, o prefeito estava com as contas do município a descoberto naquela oportunidade. Se ele não tivesse o repasse desse recurso de 100 milhões de reais por parte do governo federal, ele incorreria na lei de responsabilidade fiscal. Então, para resolver a questão, segundo a denúncia, o governo federal fez um repasse oriundo do PAC de aproximadamente 100 milhões de reais para fechar as contas do município, repasse esse que ocorreu no dia de domingo. Se esses três elementos forem verdadeiros, realmente é grave, então nós não podemos arquivar ou deixar de investigar, nós precisamos dar uma resposta à população, se é verdadeiro, se não é, ou seja, nós precisamos realmente desse prazo de 120 dias, até 120 dias para buscar provas junto a banco, analisar os balancetes
e, enfim, todas as provas necessárias e responder para a população, e não da forma que se queria na data de hoje, arquivar sumariamente essa investigação. Eu sou contrário, eu acho que toda busca da verdade é necessária à nossa cidade, é o que nós queremos, ter transparência na gestão pública dos recursos de toda a população. Doutor Laércio, me parece que dessas 3 razões, que são razões muito sérias, né? A utilização dos fundos municipais para pagamento de salários ao arrepio da lei, aliás, não é nem ao arrepio da lei, porque a lei autorizativa nem existe, né? Não existe. Porque precisa de uma lei autorizativa por parte da Câmara Municipal para que eventualmente possam ser utilizados recursos, pelo menos transitórios, porque é uma espécie de pedalada também. Sim, isso, né? sim. Seria uma pedalada a nível municipal aqui. Sim. Bom, esse é um dos assuntos mais graves, né? Eu acho também. A questão de não aplicação aí dos 25%, né, como manda a Constituição, especificamente em educação, que a gente sabe que em 2013, por exemplo, foram repassados 6.300.000 para a Agende, que mantinha cursos, mas cursos de formação ocupacional, enfim, não exatamente a educação pré-escolar e a educação fundamental, né? Isso já se sabe porque o Tribunal de Contas já rejeitou, já deu um parecer favorável à rejeição, e existe uma predisposição da Câmara Municipal em rejeitar as contas também. Perfeito. De 2013, né? É verdadeiro isso? 2012. 2012. E a terceira razão que seria se houve, né, precisa ser constatado, na calada da noite, um repasse de 100 milhões de reais, que é uma importância grande, não é? Com recursos do PAC, do governo federal, para cobrir rombos de caixa, né? Isso é muito complicado. E aí, o senhor se baseou nisso, então, para recomendar o prosseguimento. Como nós temos 10 dias para desenvolver o parecer e dar uma análise prévia sobre a denúncia, eu entendo que nós não podemos opinar pelo arquivamento, em que pese a denúncia ter vindo sem documentos, sem elementos físicos. Entendemos que a análise superficial e crua nesse momento tem que levar à investigação mais aprofundada. Eu até usei o argumento lá entre os colegas que, em caso de dúvida, a favor da sociedade, como a gente aplica em dúbio pro réu no processo criminal. Então nós temos que investigar e chegar à conclusão lógica de tudo isso, e não simplesmente, como não veio documentos nenhum, vamos arquivar. Eu não penso dessa forma. Eu acho que nós precisamos encaminhar e dar uma resposta concreta e que a população saiba realmente se isso foi desta forma utilizado ou não. Não podemos agir pressionado para arquivar, como se manobrou muito, Martinho, nesses últimos 2 dias. O governo tem manobrado muito, pressionado alguns vereadores, dizendo que vai atender situação A ou B da cidade com o intuito de arquivar a questão. Nós não podemos aceitar isso, nós precisamos de uma casa independente. A nossa relação republicana, a nossa relação diplomática não pode ser obstada com interesses escusos. A gente não pode aceitar isso, e eu acho que a Câmara marcou questão nessa data, na comissão nesta manhã, rejeitando o parecer do governo e acolhendo da oposição pela investigação aos interesses de todos. Perfeito. Faremos um brevíssimo intervalo e voltaremos daqui a pouco para essa edição do TV Cidade, que é uma edição histórica de um posicionamento do vereador Laércio Santos pelo prosseguimento das investigações para apurar eventuais responsabilidades e aplicar as penalidades previstas em lei ao prefeito Sebastião Almeida. Até daqui a pouco. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo.
Sonhos Decor. Bem, estamos de volta com o TV Cidade, hoje fazendo uma análise do que está acontecendo na Câmara Municipal. Hoje de manhã, nós estamos gravando aqui 1 hora depois do encerramento da reunião da comissão processante, que examinou o relatório e o rejeitou do relator oficial da comissão, o vereador Edmilson Souza, que opinou pelo arquivamento da denúncia, e acabou essa comissão por aprovar o relatório, o parecer alternativo do vice-presidente da comissão, vereador Laércio Santos, que opinou pelo pleno prosseguimento dessas investigações. Doutor Laércio, eu vou até pedir para o senhor ler aqui um trecho, que o senhor registrou em negrito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Que é praticamente a conclusão, né? A conclusão que ele expôs sucintamente, mas com bastante propriedade, o doutor Laércio, né? Aqui, ó, está em negrito aqui, olha. Está em negrito, ok? Mas eu vou pedir para o doutor Laércio ler essa parte em negrito aí. Portanto, tais fatos comportam prosseguimento em favor de toda a sociedade guarulhense, permitindo-se plena investigação, apuração, responsabilização dos responsáveis e respostas, com negrito, a respeito que é uma das atribuições desta casa. Tá certo, olha, isso é que é efetivamente exercer em toda a sua plenitude o mandato de vereador. Não é? É vergonhoso, é extremamente vergonhoso para qualquer município quando parlamentares abdicam do seu dever funcional para o qual foram eleitos e qual seja representar a população, porque a população quer respostas. Houve uma denúncia, a denúncia até pode ser infundada, a denúncia até pode ser difamante, pode ser infamante, né? E aí caberá também uma resposta aos denunciantes, se houver falsidade nisso, mas o vereador não pode se abster, né, doutor Laércio? Eu acredito que não, né, Martinho? Tá na legislação. Eu acho que nós precisamos fazer o nosso papel institucional sem agir de forma promíscua, né? De forma arbitrária. Eu acho que nós temos que buscar a realidade dos fatos, a verdade real e demonstrar. Nós não queremos nenhum mal de nenhum gestor público, mas nós queremos eficiência na administração pública, nos recursos públicos, e a administração tem que ser compartilhada, não pode ser como já está ocorrendo em Brasília, é o mesmo retrato do que ocorre em Guarulhos. A situação é a mesma. Nós precisamos de pessoas técnicas, capacitadas e que saibam, inclusive, dialogar com a Câmara Municipal, porque nós não estamos lá para buscar interesse próprio, nós estamos para representar a sociedade guarulhense. E nós precisamos dar uma resposta equilibrada a todos os fatos e assuntos que chegam na casa. Eu até ontem, acompanhando aí um debate com o ex-ministro Henrique Argrives, né, que acompanhou o episódio do afastamento do presidente Collor, né, ele acabou renunciando antes, né, mas sofreu impeachment, né? E que o grande problema do Collor é que ele era arrogante, não é? Ele não dialogava com o Congresso, que é o que está acontecendo com a Dilma também, o que já aconteceu. Mesma coisa. Não é? E não pode o administrador público, veja, o poder público é tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário. Tem que haver eles são harmônicos e independentes. E aqui não é diferente, Martinho. Eu mesmo na última tribuna falei, nós não temos liderança de governo efetiva dentro da casa. Nós não temos uma interlocução com o governo, nós somos deixados ao relento. Nós não conseguimos uma agenda com o prefeito para buscar solução dos problemas da casa. Se eu vier sentar com o prefeito, eu vou estar cobrando algo ainda, Martinho, do início de 2013. Então, hoje a Câmara Municipal é desprestigiada nos interesses da cidade. Tal qual, você muito bem disse, ocorre em Brasília, infelizmente ocorre em Guarulhos. Por isso que nós estamos toda essa situação, um desmando em todos os sentidos. Isso é bom esclarecer, porque às vezes o telespectador ou até o eleitor de Guarulhos desinformado fica imaginando, mas Guarulhos está nesse desgoverno todo aí, com esses problemas todos, porque os vereadores também não fazem nada. A gente precisa esclarecer muito bem que a obstaculização que a gestão pública do Executivo faz para que o vereador exerça na sua plenitude o dever de fiscalizar é muito grande. Né? São sonegadas as informações, os vereadores não são recebidos.
não é? Documentos não são exibidos, ou seja, uma arrogância político-administrativa sem precedentes. E acontece isso em Brasília, e acontece aqui em Guarulhos também e em vários outros municípios. Não é? Não é verdade? Então, é bom a gente esclarecer, porque muita gente fala, mas os vereadores somente agora que estão se importando com isso. Não, chegou agora uma denúncia fundamentada, não é? Então, pelo menos ela tem que ser apreciada. Ainda que no exame de mérito não se confirme nada disso, o que já se sabe que alguns fatos já são conhecidos como verdadeiros, não estão prejulgando aqui. Sim. Mas já se sabe que o próprio Tribunal de Contas, no caso, por exemplo, frequente, não é? Já tem sido reiterado, ano após ano, não se aplicam os 25%, os 25% do orçamento municipal na educação. Se paga aí a organização Civitas, a Agende, várias outras, né? Mas, em educação pré-escolar, creche, ensino básico. Aliás, por falar nisso, doutor Laércio, as creches estão com os repasses em atraso. Não estão recebendo dinheiro as creches. Algumas têm medo até de vir a público, porque tem medo de sofrer retaliação. Mas a Secretaria de Educação, que tem a obrigação de fazer os repasses para a rede conveniada de creches, não estão recebendo em dia esses recursos. Estão sofrendo muita retaliação, né, Martinho? Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil da cidade. Queira Deus que não fique pior, porque não conseguimos enxergar nesses 8 meses que temos pela frente alguma perspectiva de melhora. Infelizmente, nós temos que fazer o nosso trabalho para que seja o menos traumático possível para toda a cidade. Bom, e o vereador Laércio Santos, que é do DEM, do Democratas, não é? Está cumprindo o seu papel como vereador e como primeiro vice-presidente da Câmara. Está aqui a prova, não se omitiu, ele fez questão de marcar uma posição. E outra, ele é intrépido, ele é corajoso. É possível até que tenha alguma retaliação, mas se houver, temos que denunciar. Sem dúvida. Nós vamos denunciar se houver, porque não pode ser essa história de toma lá, da cá, de jeito nenhum. Nós precisamos moralizar a vida pública nacional e também em Guarulhos. Vereador, este ano é um ano eleitoral, a população vai ter a oportunidade, já no nosso encerramento de programa, de se manifestar, dia 2 de outubro. E aí as urnas vão falar. Eu acredito que a população tem que ficar mais acordada, né, Martinho? E não acompanhar só nos anos eleitorais, mas acompanhar ao longo de todos os anos que nós temos pela frente, acompanhar, porque hoje está muito fácil você acompanhar até a execução do orçamento do município. Tem que cobrar mais, cobrar do vereador, cobrar do secretário, cobrar do prefeito. Nós não podemos ser omissos. No instante que a gente cala, a gente está se tornando conivente com todos os desmandos que está por aí. E não cabe só quem é detentor de mandato. Toda a população tem que cobrar. Tá certo. Bem, muito obrigado. Parabéns, doutor Laércio Santos. É histórica essa edição aqui do TV Cidade. E, olha, podem acompanhar pelo Facebook também, hein? Pelo Facebook, olha, na página TV Cidade Guarulhos. Até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com a programação aqui da TV Guarulhos.